E aí, galera, maravilha da natureza, como é que vocês estão? Tudo certo aí, tudo beleza? Espero que sim, espero que você esteja bem, confortável aí no seu assento, climatizado, tá? E preparado para dar continuidade no estudo da relatividade. Meu amigo, na aula passada, né, no finzinho da aula passada, a gente estava conversando sobre as grandezas que são relativas e as grandezas que são absolutas. Aí nós vimos que as velocidades, né, são grandezas relativas, que depende de quem está mensurando a velocidade, você vai ter diferentes medidas. Que, no entanto, para a luz, isso não acontecia, tá? Na velocidade relativa de um raio de luz com outro raio de luz, a medida sempre vai ser a mesma. Ou seja, a gente chegou na conclusão de que a velocidade da luz é uma grandeza absoluta. E aí nós partimos para os dois postulados da relatividade, né? Que um deles afirma que a velocidade da luz ela é medida absoluta. Independentemente de quem esteja fazendo essa medida, o valor vai ser o mesmo. E isso tem uma implicação na dilatação do tempo e contração do comprimento, que é o que o Gancinho vai demonstrar para vocês aqui na sequência. Porque a velocidade relativa aí não vai ser a soma. Belezeira? Então vamos lá. Demonstração da dilatação do tempo e do coeficiente de Lorentz, ok? Suponha, o Einstein ele era um aficionado, um viciado, gostava de trens. Então, a grande maioria das suas abstrações, né, das suas experiências mentais, eram baseadas em trens. Então, suponha que a gente tem um trem, né, e que tenha um cidadão lá dentro do trem. E uma fonte de luz lá dentro do trem. E ali você tem um espelho aqui em cima, ó, um espelho aqui em cima que vai refletir esse raio de luz. E enquanto o trem está se movimentando, esse raio de luz vai subir e descer. Então, esse trem está passando por uma plataforma, por algum lugar, e tem um Einsteinzinho lá dentro do trem. O que esse Einsteinzinho lá dentro do trem vai visualizar? Ele vai ver um trajeto que é de subida e de descida da luz, ok? O cara lá dentro do trem, ele está vendo a luz subindo e descendo, uma distância dzão. E a velocidade da luz vai ser 2d dividido pelo intervalo de tempo desse cidadão que está em repouso, que está lá no lugar onde está acontecendo o experimento. Esse ΔT de repouso, ou ΔT0, a gente também vai ver esse termo, é o tempo de subir e descer do raio de luz medido, o tempo medido por quem está lá no evento, quem está lá dentro do trem, quem está em repouso em relação ao trem, belezeira? Ou a nave espacial que está se movimentando, enfim, né? Nós vamos ter exemplo disso também. Agora, vamos supor que esse mesmo Einstein, ou outro Einstein, ou outro observador esteja fora do trem. E esse trem ele vai passar por essa plataforma. O que essa pessoa que está observando visualizaria da luz, certo? Esse daqui, ó, é o trajeto que é a composição do movimento de ida do trem com o movimento de subida e descida da luz. Então a luz está subindo e descendo, e o que a gente vê aqui fora, o trem está em movimento, o que o cidadão vê fora do trem é esse facho de luz aí, com a mesma velocidade a luz está, beleza? Essa distância dzinho é o tanto que o trem andou, 2dzinho. E aqui a gente tem a velocidade do trem, que é 2dzinho dividido por ΔT. Esse ΔT em movimento é o ΔT medido pela pessoa que está fora do evento. É como se a medida do tempo fosse feita daquele negócio que está em movimento, tá? Diferente do cidadão que está dentro do trem, que não está em movimento em relação a onde está ocorrendo o evento, o cidadão que está fora do trem,
ele mede o tempo que esse trem está passando e que a luz está subindo e descendo. E para esse cidadão, o trem está em movimento. Muito bem, qual que é a jogada? Se nós pegarmos aqui esses triângulos que a gente marcou aqui, vamos destacar um deles. A gente tem esse triângulozinho aqui onde nós temos o L, que é o tanto que a luz andou em relação ao cara que está olhando, o D, que é a subida e descida da luz, e o Dzinho, que é o tanto que o trem caminha. Belezeira? Aplicando o menino Pitágoras aqui, sim, ele funciona na relatividade aqui também, para a gente demonstrar, eu vou colocar aqui essas equações. Esse L que você está vendo aqui, ó, deixa eu grifar aqui para você enxergar a bagaça. Ó, esse L aqui, ó, vai ser a velocidade da luz vezes o ΔT em movimento, tá? Dividido por 2, porque é só metade do percurso que a gente está analisando. Teria outra metade aqui. Essa distância, que é V vezes ΔT, é V ΔT dividido por 2. E nessa situação, a luz só subiu, certo? Só percorreu esse D que você está vendo aqui, ok? Esse lance dividido por 2 é porque no tempo total seria 2L, 2Dzinho e 2Dzão, tá? Então, aqui a gente está pegando só um tempinho só a subida da luz. Aí, elevando ao quadrado essas paradas, né? C ao quadrado, ΔT ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, V ao quadrado tal. Vamos começar a isolar as paradas e ver o que acontece. Eu passei para cá o V quadrado ΔT quadrado sobre 4 e pus esse termo C quadrado menos V quadrado em evidência. Então vai sobrar isso daqui, tá? Isso daqui que está em evidência. Agora, ó, nós vamos passar esse C quadrado menos V quadrado dividindo, deixar o ΔT medido pelo cidadão que está fora do trem ao quadrado. Vamos extrair a raiz dessa parada, certo? Então, ó, a raiz de 4 é 2, a raiz de D quadrado é D, e isso daqui fica dentro da raiz. E aqui nós vamos fazer uma maracutaia matemática que é muito psicodélica. Olha só, eu vou pôr esse C quadrado em evidência, certo? Quando eu tiro esse C quadrado, aqui vai sobrar 1, para, se eu fizer a distributiva, voltar para cá. E aqui eu vou pôr um termo dividido aqui, ó, o C quadrado, que se eu multiplicar de novo, vai voltar a ser isso daqui. É uma gambiarra matemática que a gente faz. Para quê? Para tirar esse C quadrado da raiz, ó. E aí vai ficar 2D dividido por C vezes a raiz desse termo, que vai ser muito importante, vocês vão ver já já. Só que esse 2D sobre C aqui, quem que é? Quem que é esse 2D dividido por C? Meu amigo, é o intervalo de tempo medido por aquele cara que estaria dentro do trem. É aquele ΔT0 ou ΔT em repouso que eu estou usando aqui, certo? Que é o tempo próprio, que é o tempo medido pelo cara que está lá dentro do evento. Substituindo essa parada, a gente chega nessa relação. O ΔT medido pelo cidadão que está aqui fora é o ΔT medido pelo cidadão que está lá no evento, que é o ΔT próprio, ou ΔT0, vezes esse termo aqui, que nós vamos chamá-lo de coeficiente de Lorentz. É esse coeficiente de Lorentz que ajusta as medidas feitas pelo cidadão que está dentro e fora do trem. Então a gente chegaria nessa relação aqui, ó. Quando a gente tem um movimento cuja velocidade, tá? A velocidade tem um valor próximo à velocidade da luz, significativa em relação à velocidade da luz, esse termo aqui, ó, ele vai ficando menor, certo? Esse termo ele vai ficando cada vez menor e essa medida aqui cada vez maior. Ou seja, o tempo medido pelo cidadão lá dentro do trem é menor do que o tempo medido pelo cidadão que está fora do trem. É aí que a gente chama de dilatação do tempo. Para o corpo que está em repouso, lá em relação ao referencial, lá dentro do trem, o tempo passa mais devagar, mais lentamente, quando comparado com o cidadão que está fora do trem, em movimento em relação a esse mesmo referencial.
Esse coeficiente aqui é o coeficiente de Lorentz. É uma abreviação que a gente usa, né, esse gama aqui, para escrever a equação da dilatação do tempo. Eu costumo escrever sempre essa fração aqui para eu não errar, tá? Eu costumo sempre fazer assim. Veja que se a velocidade da luz é 300 milhões de metros por segundo, para esse coeficiente aqui ter uma mudança significativa, essa velocidade tem que ser uma velocidade bem grande, beleza? No nosso dia a dia, galera, a gente nem percebe essa mudança. Imagina que você está assim, num avião que é 5 vezes a velocidade do som. Você colocaria aqui 1.500, certo? Aproximadamente, ao quadrado, dividido por 300 milhões ao quadrado. Esse termo ele é praticamente zero. Essa raiz dá praticamente 1. E o tempo medido por nós e por quem está no referencial seria praticamente o mesmo. Mas isso passa a acontecer quando a velocidade começa a se aproximar da velocidade da luz. Começa a ficar significativa em relação à velocidade da luz. E aí a gente chega nessa equação aqui. Eu sujei tudo aqui o negócio, né? Mas é o ΔT medido pelo cara que está fora do evento. É o ΔT0 vezes o coeficiente de Lorentz. Aqui eu tenho um exemplo, né, que é o paradoxo dos gêmeos, que é dois carinhas, o Valverde, que fica na Terra, e o Jorge, que pega uma navezinha e viaja com uma velocidade de 80% da velocidade da luz. É para ficar fácil a conta esse 80%. Quando a gente faz esse coeficiente de Lorentz, ele vai dar 1,67. O que isso quer dizer? Que o carinha que viajou, o Jorge, que está lá dentro da nave, se para ele passa 6 anos na sua viagem, para o cara que ficou aqui quietinho na Terra, vai passar 10 anos. Ou seja, se esse cara ele sai com 20 anos, ele volta com 26. Esse cara que está também com 20 anos, depois da viagem do seu irmão, ele vai estar com 30 anos. Passaram-se 10 anos para quem ficou aqui e aqui passaram-se 6 anos. Foge do senso comum. A gente não quer acreditar, mas a natureza contou isso pra gente. E o Einstein o monstro Einstein demonstra essa parada acontecendo. E hoje você só usa o GPS do seu celular, de suas localizações, para você andar com o Waze, com o Google Maps, o caramba, por conta das correções relativísticas que são feitas nos satélites que orbitam o nosso planeta, identificando a posição que você está ali no planeta Terra. Sem essas correções relativísticas, essas medidas de tempos em tempos, elas ficariam erradas, ia aumentando o erro e aí mandaria a gente para um outro lugar totalmente diferente do correto, sacou? Arrematando a parada, aqui a gente tem a contração do tempo. Se a velocidade é a mesma e o tempo dilata, o comprimento tem que contrair. Aí ficaria assim, né? O comprimento medido pelo cara que está fora do evento é o comprimento medido pelo cidadão, certo? Dividido pelo coeficiente de Lorentz. Essa é a expressão para a contração do espaço. Com isso, a gente tem a demonstração de como a gente corrige relativisticamente as situações quando as velocidades são extremamente altas comparadas à velocidade da luz. Beleza? Na próxima aula eu vou falar outras consequências da relatividade e a gente vai chegar na famosa equação do menino Einstein. Feito o jogo? Muito obrigado por sua paciência, pela sua audiência. Até a próxima! Vamos em paz e o Senhor nos acompanha!